Reconhecimento de pessoas e coisas, tema muito forte para a primeira fase da Defensoria Pública do Paraná. Esse tema foi um dos preferidos do STJ em matéria processual penal nos últimos 3 anos, inclusive com uma reviravolta na jurisprudência importante que nós vamos estudar, e precisamos estudar a redação do artigo 226, principalmente, e os dispositivos seguintes que tratam do reconhecimento, para entender como é essa produção de prova relativa ao reconhecimento de pessoas e coisas e o que tem dito a jurisprudência acerca dessa questão. Vamos começar então com a análise do artigo 226 do CPP, que diz o seguinte, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. 4. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Então, esse artigo 226 do CPP traz algumas etapas para a validade do reconhecimento. E o STJ tem levado muito a sério essas etapas. Vamos ver o que hoje a jurisprudência tem pensado a respeito. Já a gente trata disso. A primeira fase do procedimento é exatamente a descrição do reconhecedor em relação à pessoa a ser reconhecida, um suspeito de um crime, por exemplo. Então, fazendo essa descrição das características físicas, primeiramente, como primeira etapa do procedimento, passamos então à segunda etapa, quando a pessoa a ser reconhecida será colocada lado a lado com pessoas com características físicas semelhantes. Veja que o inciso 3, ele trata aí de um critério importante dentro do procedimento, que é o receio que o reconhecedor pode ter em relação à pessoa a ser reconhecida. E aí a autoridade providenciará para que a pessoa a ser reconhecida não veja o reconhecedor. É muito comum nós termos lá em sala de audiência, por exemplo, aquele vidro, que é um vidro cego de um dos lados, ou seja, que não dá para ver de um dos lados. Então, isso é muito utilizado em delegacias, em salas de audiência, para o cumprimento desse inciso 3. E no inciso 4, o auto pormenorizado, o auto de reconhecimento de pessoas, ele é lavrado pela autoridade policial com a presença de 2 testemunhas, que não são testemunhas do fato apurado, do crime, mas sim testemunhas do ato de reconhecimento, que chamamos de testemunhas instrumentárias ou fedatárias. Então, numa primeira análise da letra da lei, do artigo 226 do CPP, temos esses detalhes que precisam ser verificados pela autoridade. E o que a jurisprudência tem pensado ultimamente acerca do reconhecimento de pessoas e coisas? É exatamente o que vamos ver agora. Então, nós começamos com um julgado importante do STJ. Vou ler para você onde está aí de amarelo. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual, reconhecimento pessoal de forma diversa da prevista em lei. Era assente ainda que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. Então, o que eu tenho aí inicialmente, como era a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça? Veja, não se exigia muito aí as formalidades do 226.
o cumprimento daquelas formalidades era tido pelo STJ como uma mera recomendação legal. Se, por exemplo, a autoridade policial não colocasse o suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, isso era considerado como uma prova válida e regular, inclusive para efeito de condenação. E a gente tem aí o STJ admitindo que já foi possível, inclusive, de acordo com a jurisprudência, que o reconhecimento por fotografia, por si só, pudesse dar amparo a uma sentença condenatória. Veja, o juiz condenando alguém, reconhecendo a autoria delitiva, unicamente com base num reconhecimento por fotografia. Então, isso deixou de prevalecer para uma mudança que nós vamos ver agora, como é o atual entendimento do STJ acerca dessa questão do reconhecimento de pessoas e coisas. Veja só, aparece aí para você o seguinte, ó, nesse número 2. Recentemente, no entanto, a sexta turma desta corte, no julgamento do HC 598-886, revisitando o tema, propôs nova interpretação do artigo 226 do CPP, para estabelecer que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista, voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial assim que possível. E no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas em sede inquisitorial, sem a observância parcial ou total dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o cumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial. Em linhas gerais, o que o STJ diz agora? A validade da prova depende das formalidades do artigo 226, inclusive da colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes. Isso é essencial para que a prova seja considerada como válida. É o ponto número 1. O ponto número 2 é que esse reconhecimento ele precisa ainda estar em consonância com os demais elementos de prova para que ele possa ser utilizado para a condenação. Veja que o juiz não pode, com base unicamente no reconhecimento, havendo aí dissonância com os demais elementos, proceder à prolação de uma sentença condenatória. Então, o STJ vem sendo aí mais garantista em relação a esse tema reconhecimento de pessoas e coisas, de modo que rompeu com o entendimento anterior aí, que era um entendimento mais informal acerca do reconhecimento, e que o STJ não está mais encampando nos seus julgados. Olha só a continuidade que a gente tem aí, ó. Com efeito, em caso, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva, em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP e confirmado a identificação na fase judicial, mas também outros elementos de prova que corroboram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Então, isso, agravo regimental no RESP 195-2655 Mato Grosso. Eu tenho aí um julgado de 28 de setembro de 2021.
Veja que em relação a esse ponto do julgado, o que nós temos? A nulidade do reconhecimento, ou seja, o desacordo com as formalidades do 226, ensejando nulidade, isso não é garantia de absolvição. O que o STJ está querendo dizer é o seguinte, se eu retiro o reconhecimento como prova em razão da sua nulidade, é possível que remanesçam outras provas suficientes para a condenação. E aí, nesse caso específico, outras provas que existiam nos autos permitiam a conclusão pela autoria delitiva, embora o reconhecimento em si mesmo ele não tenha sido aí, no caso concreto, sido utilizado apto como prova, considerado apto como prova para a condenação. Legal? Então, muito importante esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Veja que o 226 traz as formalidades para o reconhecimento de pessoas e vamos ver que o 227 estende essa formalidade ao reconhecimento de objeto, ou seja, ao reconhecimento de coisa. Olha o que diz o artigo 227 do Código de Processo Penal. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. E aí vem o 228 e diz: se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Dois dispositivos importantes aí, Aquelas formalidades do 226 também vou aplicar o 227 para o reconhecimento de objeto, ou seja, são estendidas ao que diz o 227. Vinícius, como assim? Na delegacia é possível a necessidade de reconhecimento de um automóvel, de um reconhecimento de uma arma de fogo, enfim, reconhecimento de objetos que tenham relação com o fato. A autoridade, então, deve observar o 226, se for o reconhecimento de um automóvel, por exemplo, para que a pessoa olhe aí o automóvel ao lado de outros com características semelhantes, para poder fazer a identificação de um automóvel ou de uma arma de fogo, enfim. O 226 também deve ser observado nesse sentido. E o 228 é um ponto que pode ensejar nulidade, porque se, por exemplo, eu tiver uma pluralidade de reconhecedores, exemplo, um casal que é vítima de um assalto e vai à delegacia para reconhecer os eventuais suspeitos, o eventual suspeito. O 228 está dizendo, não posso colocar esse casal no mesmo ambiente, com eles ao mesmo tempo apontando para o eventual suspeito, porque aí a opinião de um, a intuição de um, pode influenciar na do outro. Eu preciso que as vítimas ou testemunhas, separadamente, realizem o procedimento. Para quê? Para que seja algo espontâneo, para que não seja algo influenciável pela outra pessoa que está do lado. Compreendeu? Então, não havendo a observância por parte da autoridade policial desse artigo 228, de fato, o reconhecimento fica viciado, ensejando a nulidade absoluta, nesse caso aí de pluralidade de reconhecedores que são colocados juntos para a realização do reconhecimento. Muito cuidado com esse ponto aí. A gente passa adiante, mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Vou ler para vocês aí o número 1. Conforme consignado pela sentença, os elementos usados para reconhecimento, basicamente por fotografia, tendo a vítima antes visto uma foto do paciente, não são consistentes o bastante para afirmar com convicção que de fato praticara o fato que lhe é imputado. A mais disso, o reconhecimento fora dos ditames do artigo 226 do CPP se deu 1 ano e 4 meses após o fato. Então veja que o reconhecimento por fotografia em si mesmo não tem sido reconhecido pelo STJ, a gente vai tratar mais de reconhecimento por fotografia. Além disso, 1 ano e 4 meses depois do fato foi quando ocorreu esse reconhecimento por fotografia. Então, reconhecimento por fotografia isoladamente não tem sido considerado pelo STJ como apto por si só para a prolação de sentença condenatória. Mais um julgado aí do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598-886 Santa Catarina, relator ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27 de outubro de 2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do CPP,
segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se a propósito as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento. Então, quais são essas conclusões? Vamos para 3 conclusões aí importantes sobre o reconhecimento de pessoas e coisas. Número 1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. 2. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. E 3. Pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Então, esse ponto número 3 é o que a gente falou agora há pouco. A nulidade do reconhecimento não garante a absolvição. Outros elementos de prova remanescem e podem levar a uma condenação mesmo assim. Legal? E agora, para a gente fechar, vamos trabalhar especificamente com o reconhecimento por fotografia, porque há questões importantes aí, ó. Vamos para o que pensa o STJ a respeito do reconhecimento por fotografia. Olha só, o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografias ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. O reconhecimento por fotografia é chamado de prova inominada ou prova atípica por ausência de expressa previsão no Código de Processo Penal. No entanto, é uma prova válida, ou seja, ela pode ser produzida em sede policial. O que o STJ tem negado é, por si só, essa prova ensejar um decreto condenatório. Ela, na verdade, serve como meio de deflagração de produção de outras provas. E veja, quando a gente lê aí, não pode servir como prova em ação penal, como está escrito aí, não é que não pode ser produzida a prova, mas eu digo, não pode servir como prova exclusivamente para uma conclusão da autoria. Então, eu preciso de outros elementos que serão consequência de eventual reconhecimento por fotografia anterior. Compreendeu? Tem sido essa a posição do Superior Tribunal de Justiça. Olha só que importante é esse número 2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do artigo 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o juízo condenatório proferido pelo Tribunal ACO, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal, portanto dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então isso aí, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em 28 de setembro de 2021. Então, reconhecimento por fotografia, observação estrita do 226 do CPP, além de não servir isoladamente como elemento de prova. São as duas posições aí do STJ acerca desse ponto.
E aí você pode estar perguntando, Vinícius, você falou bastante aí da jurisprudência do STJ, mas não mencionou a jurisprudência do STF. A verdade é que o STF tem muito menos precedentes do que o STJ quando tratamos desse tema. Só que tem precedentes também, e eu trouxe aqui para você um julgado de 2020 do STF, que basicamente resume o que o STF pensa acerca do procedimento de pessoas, de reconhecimento de pessoas e coisas. Então, eu trago para vocês aí um julgado do Supremo, é um julgado de 11 de maio de 2020, em que o STF, né, aí nessa parte de amarelo, vai dizer o seguinte: o valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. Reconhecimento fotográfico. Fundamento, decisão condenatória. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas obtidas sob o crivo do contraditório aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea a decisão lastreada unicamente nesse meio de prova. Você percebe que o STF basicamente repete aquilo que já dito pelo STJ, ou seja, reconhecimento necessita de que o artigo 226 do CPP seja observado, seja ele um reconhecimento pessoal, presencial, quanto um reconhecimento por fotografia. Preciso que o 226 seja observado, é o que a jurisprudência tem de forma reiterada aí nos últimos 3 anos dito. Sendo que, outro ponto também que você jamais pode esquecer, é a questão da utilização exclusiva do reconhecimento como meio de prova apto à condenação, sem que haja aí uma consonância com os demais elementos de provas no processo. Então, esse é outro ponto que a jurisprudência tem frisado, e eu vou trazer aqui um terceiro ponto importante, que é a remanescência de outras provas. Ou seja, a anulação do procedimento não é garantia de decreto absolutório. Havendo ainda outras provas que sejam suficientes na convicção do juiz para a prolação de uma decisão condenatória, essas provas vão ser suficientes. E aí a anulação do reconhecimento não vai servir de muita coisa para a busca da absolvição pela defesa. Compreendeu? Tem sido essas as diretrizes aí da jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, acerca do tema. Estude esse tema, artigo 226, tema cotado para a primeira fase e também para as fases seguintes do concurso. Quem for avançando, saiba que a chance de cair uma questão que envolva reconhecimento de pessoas e coisas, em razão da reiteração desse tema na jurisprudência do STF e do STJ, é uma chance muito, muito alta. Estude o 226 do CPP, não só a letra de lei, mas também o que vem dizendo a jurisprudência do STJ e do STF. Equipe MEG sempre com você. Um grande abraço.